Oi, gente. Eu estou aqui extremamente feliz e hoje eu vou começar agradecendo vocês que têm assistido os nossos episódios aqui. Estamos com menos de um ano ainda, né, com o nosso podcast e a gente já ultrapassou a marca de 108 mil visualizações. E lembrando que o YouTube contabiliza uma visualização quando se vê o vídeo todo. Então, isso é muita coisa e eu tenho certeza absoluta que o mérito é todo de vocês, né? Nós estamos aqui gerando conteúdo. Mas vocês mandam para a gente os temas, as perguntas, e a gente tem procurado atender as demandas de vocês. E eu agradeço imensamente de coração a todos vocês. Não esqueçam também de se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, enviar para quem vocês conhecem, porque esse apoio é extremamente importante. Se a gente não tiver esse retorno, não tem por que estarmos aqui fazendo o podcast. Então, estamos iniciando mais um Talk com a Edna Esmeraldino. E hoje, gente, eu tô com uma mesa aqui pra lá de especial. Só tem DR nessa mesa, só tem doutora aqui, doutor e doutora. Hoje eu tenho meu esposo, que vocês já conhecem, doutor Roberto Esmeraldino, meu geriatra particular. Amor, estavam me perguntando esses dias o que tá acontecendo, qual o tratamento estético que eu tô fazendo, que eu estou rejuvenescendo. Deve ser o amor, Aí eu né? falei que é o geriatra que é bom. O amor, mas fazendo, Também, né? fazendo uma coisa. Você também é doutora. Sim, Você é então, doutora em por isso que eu falei, psicanálise. estamos só com doutores aqui nessa Graças a mesa, Deus. né? Muito legal. Eu sou doutora em psicanálise clínica, o doutor Roberto Esmeraldino é geriatra, e hoje eu tenho a honra e o prazer de ter minha amiga, advogata, doutora Aline Votri, é assim que pronuncia? Sim, exatamente. Correto? Essa moça bonita que é advogada. Ela está aqui, caso eu fale alguma besteira, ela já me defende e já passa aqui umas dicas para a gente também. E tenho também a honra de receber aqui o doutor Hamilton Silva Júnior, que é uma pessoa que com certeza vai se tornar alguém especial, porque ele é casado com a minha amiga mais antiga, e não que eu seja muito antiga, porque a gente não é tão antiga. Eu tenho 47 anos. Tô Mas bem, você conta né, amor? aquela história que você falou pra mim da tua amiga. Qual delas? Que vocês já eram amigos Que a gente é amiga já. antes Bom, de a gente pode engravidar. falar. Eu usei outro termo mais pesado, mas vamos deixar Antes de quieto, engravidar. né? Os pais já eram amigos. Nossos pais já eram amigos e a gente se conhece desde bebezinha, enfim. É com certeza a minha amiga mais antiga. E eu reencontrei ela esses tempos, a Mara. Lucimara Henkley, a gente é do tempo que a gente dançava lambada junto, não sei, não deve ser desse tempo, né, Aline? Mas é dessa época e a gente se reencontrou e coincidentemente a Mara estava casada com o Dr. Hamilton e eu fui dar uma olhada, né, para ver quem ele era e vi que ele é um cara super qualificado para a gente bater um papo mega interessante hoje. Como vocês sabem, gente, o Dr. Hamilton, né, que está aqui hoje, é esposo, então, da Lucimara, e ele é neurocirurgião. Aliás, vocês não sabem, mas estão sabendo agora. Neurocirurgião. E ele colocou, eu achei bem interessante, ele colocou na página dele do Instagram que ele, há mais de 20 anos, resolve dores no corpo e na alma. E eu achei isso muito interessante. Né? Top, Bacana. né, amor? Parabéns, achei Hamilton. muito legal. Parabéns. Achei muito bacana também. Neurocirurgião, meu colega hipnoterapeuta. E olha só, aí a gente já vai quebrar algumas coisas também, né? Que o pessoal da ciência acha que a hipnose e a ciência não se conversam. Temos alguns neurologistas, também já comentei aqui com vocês, que utilizam sim a hipnoterapia clínica como tratamento terapêutico também. Depois a gente vai falar sobre isso. E, principalmente, ele é um médico que resolve muitos problemas, como ele falou, né, na alma. E eu já vou começar, doutor, perguntando para ti. Você resolve mais dores do corpo ou da alma? O que aparece mais lá? Então, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui. Poder falar sobre um tema tão interessante. Sim. E muito polêmico, não é? Então, exatamente. Bom, a minha história com hipnose, cannabis, começa justamente indo atrás de uma alternativa para tratar aqueles pacientes que não respondiam à medicina convencional. Uhum. Então, eu acabei indo atrás de uma especialização, fui fazer uma pós-graduação lá na USP, lá em São Paulo. Olha só. Que Quanto legal. tempo, Hamilton? Isso comecei lá após em 2019, 2018, 2019. Você falava pouco ainda em cannabis aqui no Então, Brasil. tava começando assim, né? exato. E lá eu tive contato a primeira vez, então eu fui fazer uma pós-graduação para tratamento de dor crônica. E aí que lá, legal. exato, e lá eles já tinham um hipnólogo no grupo, e aquilo me chamou muito a atenção. E
falou-se também sobre o uso de cannabis, então, para o tratamento de dor crônica. E dali começou meu estudo. Eu sou muito curioso. O neurocirurgião, ele entende a composição cerebral da dor, né? Sim. E aí, com certeza, é mais fácil você entender o processo da hipnoterapia, né? Como ela funciona. Eu conto também que participei de alguns congressos, não sei se você conhece o Brain, que é um congresso internacional. Sim. Participei com o Roberto e fiquei encantada com as técnicas mostradas lá, né? E aí eu falei, cara, eu preciso disso também, preciso aderir. E a gente tem muito preconceito, né, doutor, em relação à hipnoterapia. O povo acha que vai sair do ar, que vai perder o controle de si mesmo. Eu lembro que minha mãe perguntou o dia que eu fui fazer a hipnoterapia a primeira vez, ela falou, minha filha, e aonde que você deixou a tua bolsa? Eles poderiam ter te roubado. Eu falei, é por aí, né? Que as pessoas acreditam que é o estilo da hipnoterapia. Mas ela clinicamente é outra coisa, né, doutor? Exato, é o contexto histórico, né? Então, não tinha um embasamento científico para falar como era o funcionamento. O que mudou, né? Depois do advento da ressonância magnética e tudo mais, isso acabou... a comprovação, né, da eficácia. Assim como a cannabis, o contexto histórico né, colocou a cannabis num papel de vilã, assim, enquanto como qualquer outra substância, o que diferencia o remédio do veneno, muitas vezes é a dose. Então, nesse contexto, eu acho que a cannabis se enquadra bem. Até as vacinas, né? A gente utiliza as vacinas, o só vírus uma coisa, ali. né? Falando com o Hamilton aqui, meu colega médico, existe uma diferença, né? Entre, vamos dizer, a cannabis que é fumada e a cannabis eu ia até perguntar essa pergunta para o doutor, né? Como a gente trouxe doutores aqui, eu vou fazer perguntas de leigo, né? Porque eu nasci filha de pastor evangélico, então, né? Não tenho muita prática nisso, vou fazer perguntas bem leigas. Nem cigarro, né? Eu não fumo, nunca fumei, então eu vou fazer perguntas de leigo. A maioria das pessoas, e até eu comentei com meu esposo também, que atende muito pessoas idosas, né, amor? Bastante. Com dores e tudo mais, e o doutor Hamilton depois também vai comentar a experiência dele clínica, mas as pessoas que são usuários de maconha, eles acham que eles vão conseguir uma autorização médica para sair fumando bag a hora que eles quiserem. É mais ou menos por aí. E as pessoas doentes acham que vão tomar um medicamento, que elas vão ficar viciadas e que dali para cocaína é 2 pulos. Então, a gente primeiro vamos esclarecer aqui a primeira parte. Qual é a diferença, doutor, do canabidiol, né, que é o medicamento, e do cigarro de maconha? Qual a diferença dos dois? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em uso medicinal da cannabis, a gente está falando muitas vezes, na maioria das vezes, de um óleo produzido a partir da planta. Existe uma diferença, exatamente, é o extrato da planta. Eu gosto de comparar. Uma vez eu vou contar uma pequena história para vocês. Um dos primeiros pacientes que eu prescrevi derivado de cannabis para um paciente com Parkinson de difícil tratamento. E era um senhor de bastante idade. E ele já veio trazido pela esposa numa cadeira de rodas, de tão rígido que ele estava. Estava bem avançado. Exatamente, tomando bastante medicamento já e sem resultado. E aí eu propus para ele fazer uso de cannabis. Ele olhou para mim e falou, pô, doutor, depois de velho, eu vou usar maconha. Aí eu contei, exatamente, eu contei uma história para ele que era o seguinte, existe um medicamento chamado Captopril, que quando foi desenvolvido, comum, né? Exatamente, ele foi desenvolvido estudando, né? Exatamente. Tratamento da pressão alta. Ele foi desenvolvido estudando veneno de cobra. Por um brasileiro. Um brasileiro, exatamente, um pesquisador brasileiro. Por quê? Que legal. Alguns tipos de cobra, quando picam, esse veneno vai fazer a pressão cair, a pessoa, literalmente a pressão vai a zero e ela vem a óbito. E aí, estudando esse veneno da cobra, chegou a fórmula do Captopril. E esse paciente usava o Captopril. Eu falei para ele, então me responda, o senhor usa veneno de cobra ou o senhor usa Captopril? Aí ele, entendi. Entendeu. Foi aí que eu expliquei para ele que, na verdade, é retirado da planta e disso é feito um medicamento. É retirado o THC, é isso? Então, existem vários compostos. O THC é o que dá o barato. Que dá o barato. Ele é que dá o barato. Existem várias substâncias na maconha em si, cujo termo técnico seria cannabis, mas maconha, cannabis é exatamente a mesma coisa. E atualmente a gente acaba usando bem mais indicações para o uso do canabidiol, que é o CBD, mas existem condições onde a gente também vai usar o THC. Então vai depender de qual problema, enfim, vai depender de uma série de variáveis.
do Por histórico exemplo, do paciente. tratar uma depressão, vou chutar aqui, não sei se mais ou menos se enquadra. Tratar uma depressão e o mal de Parkinson seria diferente, o extrato que a pessoa vai utilizar? Podem ser extratos diferentes, doses diferentes, então existem Agora, uma as série doses de são combinações. bem variadas, né? Porque a gente vê que eu acho que a grande dificuldade ainda, depois passar para você também, Aline, eu acho que são as doses hoje em dia, porque não tem ainda, se eu estiver errado, você me corrige, uma dose adequada para... O médico tem que ir tentando e achar a melhor dose para cada paciente. Individualizado, né? exato. É isso que dificulta muito a prescrição. E é por isso, além de todo o preconceito, esse manejo, ele é um manejo requer mais detalhes, mais tempo. Detalhe fino, né? Exatamente. Esse ajuste fino, ele toma tempo. E hoje em dia as pessoas querem tudo Agora muito rápido. Para ontem, eles querem a prescrição, eles querem laudo para ontem. Mas, na verdade, quando você... É uma questão de médico-paciente. Quando o paciente vem contigo procurar para ti, dependendo da dor dele, do problema dele, você vai ajustando a dose mínima e vai se ajustando com o tempo. E aí você vai acompanhar esse paciente como se fosse uma pesquisa para ver se ele se adequou, se ele evoluiu, se ele regrediu e tudo mais. Mas é uma questão muito pessoal entre o médico e o paciente. Sem dúvida. E é isso que gera essa questão de preconceito, porque a partir do momento que, então, o médico me receitou, pronto, vou sair por aí, vou fumar, não é assim. Na verdade, não é assim. E nem fumar. Depende o tipo do que está sendo receitado para o tipo de problema que aquela pessoa apresenta. Exato. Então eu sempre gosto de explicar. Existe uma diferença enorme entre o uso de cannabis adulto ou recreativo, né? Que é usado com outra finalidade. Gostei do termo, recreativo. Exato, né? O termo hoje em dia médico usado é uso adulto mesmo. Então, do uso medicinal. Existe uma diferença, né, gigante nesses dois aspectos. Então isso tem que estar claro, porque o preconceito ele é grande e a gente só vai conseguir quebrar esse preconceito falando a respeito, esclarecendo, exatamente. Posso aproveitar, Edna? Pode. Uma coisa que eu vejo muito, claro, depois pode falar as indicações que são dezenas, né? Os pacientes, eles vêm ao consultório achando assim, que eu vejo, não sei se contigo talvez possa ser assim também ou não. Ah, não, eu vou usar cannabis, vai melhorar tudo na minha vida. Todo o tratamento que eu faço até hoje... Achando que é um remédio também milagroso, que também tem eu vou deixar tudo de disso, lado e a cannabis... Vai resolver todos a os meus cannabis problemas. veio, é uma arma terapêutica, ok. Eu não sei se é assim ainda. Ela é usada na falha do tratamento clínico, vamos dizer, medicamentoso inicial, não só medicamentoso, né? Às vezes é fisioterapia, assim por diante. Ela vem a ser mais um auxílio e não um substituto. Isso concorda? É uma ferramenta a mais. A mais, né? Exato, exato. É o que a gente chama do uso compassivo, né? Que é o que é praticado no Brasil. Que você acabou de falar do paciente de Parkinson. Você não retirou os remédios de Parkinson dele. Esse é um dos grandes detalhes que a gente esclarece ao paciente. Muitos vêm com a expectativa de que a gente vai retirar os medicamentos que ele já está usando. Não é bem assim que funciona. A gente começa um tratamento, vê a evolução e muitas vezes o paciente já está usando uma infinidade de remédios. E aí a gente acaba... alguns, né? Exatamente, a gente acaba fazendo uma limpa, enfim, fazendo uma o objetivo do médico é que a pessoa seja o mínimo dependente dos medicamentos possível, né? E aí, às vezes, é necessário esse ajuste, ou substituir, ou associar. É que não vai parar todos que já estão, sabe, Edna? Se for uma doença crônica, no caso, uma doença crônica, o paciente já vai usar uma lista de medicamentos. Eu concordo, o médico tem que... O certo é retirar, não acrescentar. Mas não é... Preferencialmente. Justamente, né? Mas às vezes você mantém os que já estão, tira alguns e entra com a cannabis. A cannabis não vem tirar tudo. Não, é muito difícil a gente retirar todos os medicamentos do paciente. Isso realmente, cannabis não é uma panaceia, não é algo que vai tratar tudo e todos, né? Então, inclusive, tem alguns estudos que mostram aí que o índice de pacientes que podem não responder pode chegar a 30%, para não ter nenhum benefício. É considerável. Mas comparado diante de outros medicamentos, então, né? É o que eu ia falar, mas diante de outros medicamentos, existem medicamentos como as estatinas, por exemplo, que são usadas para controle de colesterol, tem uma infinidade de efeitos colaterais e tem o índice é bem maior de pacientes que não se adaptam. Né? De efeitos colaterais, né? Exato. E que a cannabis, ela... Até então, eu não sou médica, né? Sou advogada. Mas tá bem. O que eu tenho conhecimento é que os efeitos colaterais é quase zero em relação aos efeitos colaterais de outras medicações mais pesadas para o organismo, né? Então, tudo depende da dose. Como eu falei, veneno e remédio tá ali no a uso. prescrição Posso fazer na uma dosagem. pergunta para nossa advogada? Sim, faça. Doutora Aline,
A gente vê, claro, estamos falando de cannabis, né? O paciente muitas vezes, às vezes não sabe do custo, né? E também é um medicamento que tem uma tecnologia alta, nós estamos conversando agora, né? Que vem de fora, né? É isso? Não é Então, produzido no existem Brasil. óleos produzidos por associações, e aí a fonte é produzido e plantado e criado e feito o óleo, né? Aqui, mas geralmente a nossa advogada vai saber explicar isso melhor do que eu. Vamos falar de coisas sérias. Sim. Né? Porque também a gente vê hoje na internet, já tem um monte de venda que a gente Tem de vê tudo, que né? tipo, o paciente que realmente precisa, né? Realmente precisa, com um laudo médico detalhando criteriosamente, ele consegue isso via judicial? Não só com laudo médico, ele precisa, além do laudo, a prescrição. O laudo é contar o histórico da evolução desse paciente quando ele iniciou fazendo o uso da cannabis. Então, tem que ter, além da receita, a autorização da Anvisa e esse laudo da evolução contando toda a história do paciente, como que ele evoluiu aquele tipo de situação, e vai fazer todo o orçamento de quanto custa o tratamento dele hoje para fazer a importação dessa medicação. Porque ela não é barata. A partir do momento que você tem uma autorização, por exemplo, da Anvisa, que você vai entrar e pedir a solicitação de determinado produto, tu já tem um orçamento. A Anvisa já está, a partir do momento que o médico prescreve, ele está prescrevendo aquele produto determinado. Sim. E aquele produto determinado, ele já está tabelado no Brasil, porque tem uma autorização da Anvisa, certo, e que são centenas de produtos à base de cannabis que está liberado pela Anvisa. Então, o médico vai escolher aquele medicamento, vai prescrever, ele vai fazer o orçamento e ele vai entrar com o pedido, ou seja, contra o plano de saúde, que o plano de saúde pode estar custeando aquela importação daquela medicação, ou até mesmo aquela pessoa que não tem plano de saúde, que não tem condições de manter um tratamento à base de produtos importados, e aí sim, com toda essa autorização, prescrição, laudo, inclusive um curso que essa pessoa tem que ter de plantio e cultivo, aí sim, nós entramos com o habeas corpus, e que agora saiu a decisão do STJ que ele entende em suspender todas as ações em cursos do país, porque ele chamou a atenção e dizendo que não, já que a Anvisa não liberou plantio e cultivo, que ainda hoje a lei de drogas considera como crime de tráfico e tudo mais, então o legislativo tem projetos hoje que estão desde 2015 em análise e sequer não passou em nenhuma das câmaras de julgamento e tudo mais, então o STJ veio e chamou a atenção. Então agora nós vamos decidir sobre a autorização de plantio, cultivo e a questão de importação, quem vai ser autorizado e tudo mais. E aí os tribunais todos no país hoje estão suspendendo os HCs, por exemplo, e essas ações de obrigação de fazer. Mas a maioria dos advogados que já prescrevem e tudo mais entendem que esse efeito dessa suspensão que o STJ deu é só para 2 ações de habeas corpus. Ela não tem um efeito erga omnes que vai atingir todos os pacientes que necessariamente precisam e que é urgente, por exemplo. Então, é a questão médica. individualizado. Exatamente. Então, entende-se que sim, deve estar entrando com o HC ou ação de obrigação de fazer contra os planos de saúde. Doutora, você comentou ali, né, que não é um tratamento barato. Eu sei que vai diferenciar de um para outro, dosagem, dosagem e tudo mais, mas uma média de quanto? Mínimo, médio e máximo aí? Depende a condição, depende a doença. Eu acho que o doutor sabe mais, exemplo, e até outras Milton, associações. mais barato dos casos que você trata, né? 200, 300. Vamos lá, vamos falar de um óleo de associação. Produzido por associações, cultivado pela associação, produzido lá. Vai de 150, 300, Mês. 400 reais mês. Depende o composto. CBD costuma ser mais barato do que THC. Uhum. De uma forma em geral, funciona assim. Um óleo importado hoje de CBD com 1.500 miligramas, dependendo da patologia, você vai usar um frasco desse. Dependendo da patologia, você pode usar um frasco desse a cada 5 dias. Nossa. Dependendo da patologia, pode Vai durar ser um casos mês. mais graves. Né? Exatamente. Quanto mais complicada a doença, mais medicamentos associados ele vai ter, né? Não é só o cannabis. Refratária, por exemplo. Então, epilepsia refratária usa doses altas. A epilepsia refratária vai chegar a usar 5 miligramas por quilo de peso. Imagina, um paciente de 100 quilos vai usar 500 miligramas dia. Um frasquinho desse vai durar 3 dias.
É Então, complicado. aí um Doutora, e uma frasquinho, pergunta para ti. só complementando a Aham. questão de preço, um frasquinho desse de 1.500 miligramas importado, tu vai encontrar tão barato quanto 250, R$ 300, chegando a frascos de óleo aí com 10.000 miligramas, tu vai pagar, dependendo da marca, dependendo, enfim, de Uhum. uma série de variáveis, né? Mas você encontra aí óleos de 10 gramas por R$ 1.500, É enfim, pesado? o Pesado, preço né? varia. Se for THC, é mais caro. Um frasquinho de THC aí com 300 miligramas vai pagar na faixa de uns 500, R$ 600. Dependendo da Nossa. marca, vai pagar 1.500, 2.000, R$ 3.000. Será que se fosse produzido no Brasil, esses preços cairiam? Eu acredito que Vocês sim, acham que bastante. É bem provável, Esta né? é a briga que a gente estava é? discutindo até antes, das associações, porque tem esse preconceito em relação aos médicos da questão de prescrição, até porque eu ouvi de algumas colegas minhas médicas que elas dizem que a maioria dos médicos não prescrevem porque vão fazer o uso recreativo sem controle e vai virar bagunça. Eu acho, E, Ale, por outro lado, tem a questão financeira da indústria farmacêutica, que muitos médicos visam até a questão da consulta médica, de encarecer o máximo possível para que essas pessoas não tenham acesso. Uhum. Porque as associações, inclusive, é uma briga delas, de procurar o judiciário para ter essa autorização para fazer a produção, porque aí, para os associados, para aquelas pessoas que não têm condições, que é avaliada a condição sociofinanceira, enfim, socioeconômica da pessoa, esse óleo pode custar, por exemplo, R$ 125. Mas aí entra aquela outra situação. Qual é a análise da dosagem? Qual Sim. é o Certificado de critério? análise. Exatamente, que o doutor pode É, explicar isso. ô, Milton, você não acha que a falta de prescrição é devido à falta de conhecimento da área médica? certamente, É que você foi certamente. buscar, você foi Nós atrás. somos doutrinados na faculdade, eu não tive nada falando como funciona a cannabis no nosso cérebro. Tive conhecimentos Será? Até eu básicos, acho que nos assim. congressos também hoje não tem ainda. Não se É falou a muito, esse é muito respeito. superficial. Exato. O nosso cérebro, ele tem um sistema endocannabinoide, ou seja, existem estruturas por todo o corpo, na verdade, não só no cérebro, mas estruturas que são aptas a receber a cannabis e que vai gerar uma série de respostas fisiológicas. Nós temos no nosso cérebro dois neurotransmissores que eles modulam essa função, que eles vão mediar essa função do CBD e do THC. Então, por isso chamados endocannabinoides, ou seja, o nosso corpo produz. Então, tem uma Uhum. série, inclusive, é, toda a parte de homeostase, o que é isso? É o equilíbrio do nosso organismo. É mediado por esse sistema endocannabinoide. Regula o humor, regula o apetite, regula a nossa percepção dolorosa, regula uma série de funções orgânicas. Então, até o sistema endócrino, É. hormonal, enfim, tudo isso é Para regulado. entender ali, doutor, então o organismo absorve melhor do que os outros medicamentos, por isso esse efeito maior, talvez? Não que ele absorva melhor. É que como existem substâncias parecidas com o funcionamento do CBD e do THC, não é à toa. Isso é um processo de seleção. A nossa espécie vai selecionando substâncias que nos fazem bem. Mais benéficas, Exatamente. claro. Uhum. Aquilo que faz mal a gente rejeita e não cultiva. A cannabis é uma espécie que o homem domesticou. Ele viu que aquilo tinha um Só fazer efeito e parênteses. foi. Cannabis tem no mundo inteiro, né? Sim, A planta cannabis tem vários tipos de cannabis. exato. É igual exato. grama. É igual grama, é igual grama. A gente acha, Mas, não, mas no é Brasil só na ainda América é do crime, Sul. né, Não. doutora? A história da cannabis no Brasil, ela não era criminalizada até a década de 70, por exemplo. 60, Eu 70. acho que 30, Começou, se eu não me engano, 30, 40 talvez. pela questão médica, inclusive dos psiquiatras. Isso vem. A gente segue uma cultura americana. Sim, E nos Estados Unidos começou a ser. criminalizada. Exatamente, A partir de criminalizado quando? ali nos anos 20, nos anos 30, por ali. Isso aí veio para o Brasil porque a gente acaba seguindo meio que as Até normativas. 45 não, porque ainda era muito usado na guerra e tudo mais, além de outras drogas e independente. que era Ah, liberado na também, né? época. E depois da Segunda Guerra que começou mais forte a criminalização Mas, das então, drogas por causa Aline, dessa vou te fazer uma situação pergunta. também. Então, qual a diferença? Isso é bem típico para quem está escutando aqui. Hoje tem, não, foi preso porque é uso, como é que é, recreativo ou tá tráfico. Qual é a diferença aqui, você sabe? Nenhuma.
Porque Qualquer nós quantidade. temos a lei de drogas, o artigo 33, ele está numerado desde portar, fornecer, oferecer. Então, tem toda a qualificadora ali de tráfico de drogas que, se você tá com um baseado, você já vai... É Hoje crime. não vai mais preso, Certo. mas tu vai responder um termo circunstanciado, pena- vai lá assistir uma palestra, dependendo da quantidade. A pena que vai diferenciar é de acordo com Com a quantidade. que ele Só que mais vai hoje ser nós penalizado. temos pessoas, por exemplo, como a gente sempre fala, né, entre os advogados, a justiça é muito seletiva. É. Nós temos pessoas hoje que foram liberadas com 250 quilos de maconha trazida da Bolívia. Como nós temos Pra consumo pessoas próprio, segundo eles. com 5 cigarros de baseado e que foram enquadrados como traficantes. Entendesse? Então vai muito da interpretação, né? De quem prende, quem julga e quem analisa, enfim. Doutor, tem uma questão bem interessante, né? Que são quais as doenças que a gente pode tratar com a canabidiol. Os principais, né? As principais doenças. Eu anotei aqui algumas, né? Fibromialgia, endometriose, ansiedade, depressão, dores crônicas. E aí a gente tem, meu Deus, só as dores, né? Vamos lá. Vai longe. Tem N recomendações, né? Para os pacientes, tem diferença na idade? Por exemplo, para epilepsia, tem crianças que têm epilepsia, tem adolescentes que têm de maneira gravíssima, né? E tem vários graus. Eles podem utilizar? É recomendado? Ou para o adulto é melhor e para criança e adolescente não? Vamos explicar isso tudo. Bom, a normativa do Conselho Federal de Medicina liberou para 2 patologias: epilepsia de difícil controle e espasticidade em doença como esclerose múltipla. A espasticidade é uma espécie de, vou explicar assim, a grosso modo para o público leigo, de rigidez. Quando a pessoa tem uma doença neurológica, ela pode ficar com um braço, a gente chama de espástico, mas seria o equivalente ao rígido. Ele fica duro, ele fica difícil de mobilizar. Então faz uma contratura muscular bem importante. Então essas 2 doenças é que foram liberadas pelo Conselho Federal de Medicina. No entanto, mundo afora, a cannabis é utilizada para tratamento... Posso fazer um ponto interessante, são só 2 doenças oficialmente, né? Interessante, né? Exato. E aí tem isso no Brasil. E aí, mundo afora, o Brasil foi pioneiro nesses estudos. Inclusive, tem um médico brasileiro, Dr. Carlini, que foi quem iniciou esses estudos nos anos 80. E hoje, todos os artigos que falam a respeito de uso de cannabis citam ele na boa parte dos estudos mundo afora. Legal. Então ele foi pioneiro e ele fez o estudo justamente em cima de epilepsia refratária. Que legal. Então saiu até um artigo no New England, que é uma revista científica médica, talvez a mais famosa do mundo, comentando a respeito, né, desse trabalho pioneiro desse médico. Então, assim, ele é reconhecido mundialmente nesses estudos. Então, essas 2 doenças, a princípio, são as que o CFM libera. No entanto, mundo afora, dor, já tem alguns guidelines mostrando aí para dor neuropática, que é um padrão de dor crônica, de difícil controle, que funciona muito bem. Aí entra fibromialgia, entra dor crônica, ansiedade, insônia. Pacientes geralmente depressivos, eles vão ter algum grau de ansiedade junto. Mas é uma infinidade de condições hoje em dia. Dores de Acho que cabeça. nas doenças neurológicas, a maioria, né, Hamilton, dá para se usar, né? Está indicado, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu acabo tratando muitas crianças com autismo, por exemplo. Tem crianças que existem 2 medicamentos que são liberados para tratar autismo e muitas vezes eles acabam não respondendo como a gente gostaria e algumas dessas crianças vão ter alguma indicação para usar canabidiol. A gente sabe que o cérebro da criança e do adolescente ele não está preparado para receber THC. No entanto, então a gente consegue usar o canabidiol sem THC, por exemplo. Isso aí legal. vai abrir essa possibilidade de uso, né, em crianças. No entanto, Israel, que é um dos países que mais... Que essa é a composição que causa o vício, digamos assim. O THC é o que dá o barato, é o que dá o vício, né? Ou uma seja, sigla, quem né? precisar utilizar Exato. para criança, para adolescente, não vai ter esse problema. Inclusive, uma mãe me perguntou isso, né? Mas dizem que a maconha no adolescente, quando o cérebro dele está se desenvolvendo, vai causar males
cannabis, ele vai ter atraso na cognição e tudo mais. Só que aí, então, está a resposta. É sem esse componente. Exato. Então... Existe a possibilidade de a gente fazer uso de um produto que ele não tenha THC. E os produtos hoje mais utilizados, eles têm um percentual muito baixo de THC. Então, a gente usa até 0,2%, até 0,3%. Então, para dar uma comparação para vocês, a planta em si de cannabis vai ter 20 moléculas de THC para uma molécula de CBD. Nossa. E a gente vai usar justamente o oposto, 20 moléculas de CBD para um THC, por exemplo. Então, o que viciaria, no caso, seria o THC? O THC, que tem esse efeito... Em alta quantidade, né? Em alta quantidade. E eu acho que o Paraguai, se eu não me engano, que está produzindo cânhamo industrial e tudo mais, o limite dele estabelecido é de 0,5. Então, é uma Que dose é baixa, a dose mais Bem alta. mais alta. É alta. De THC, né? De aqui, THC. aqui, como eu falei, aqui no Brasil 0,2%, 0,3%. Se for 0,2%, você consegue fazer um receituário de um tipo. Se for 0,3% para cima, você tem que fazer já em outro receituário mais controlado. De receita controlada. Exatamente. Hoje você consegue comprar na farmácia da sua esquina. Tem para vender. E já tem alguns anos que isso está acontecendo. Então, só que era um produto extremamente caro. Eu lembro quando eu comecei a prescrever para dor, 2019, final de 2018, tinha um produto, que era o primeiro que foi lançado no Brasil, ele até tem um percentual mais alto de THC. Ele é praticamente 1 para 1, um THC para um CBD. Só que o valor era Absurdo. muito caro. Então, um frasco custava aproximadamente R$3.000 na época. Qual paciente, hoje em dia, Muito qual é a selecionado, realidade, né? Exatamente, para um paciente poder usar esse tipo de medicamento? Ficava realmente inviável. Então, na prática, isso acabou agora com outras opções, com óleos importados, com valor mais baixo. Isso possibilitou que mais pacientes viessem a fazer uso. E aí entraram as associações para realmente pacientes que não têm condição de adquirir um produto importado, um produto, acaba fazendo uso, então, de um óleo artesanal produzido pelas associações. Inclusive, a primeira associação é lá do Nordeste, Abrace é o nome, e que foi a primeira, acho que conseguiu habeas corpus no Brasil para poder produzir. E aqui em Santa produzir. Catarina é a Santa Cannabis, que Cannabis. conseguiu Esse ano, recentemente ali o habeas corpus. Esse ano saiu o habeas corpus. Porque se a gente for ver na internet, tem um monte de site que está vendendo cannabis, né? Só que às vezes gera uma dúvida. E aí, qual é a qualidade? A origem disso? Exatamente. Qualidade e tudo mais, Então, né? só Doutor... deixar bem claro para tomarem cuidado com a qualidade, né? E em relação aos opioides, ele tem uma resposta mais rápida na então, maioria dos tratamentos? Nos Estados Unidos, existe uma crise do uso de opioides. Centenas de pessoas morrem lá. Diariamente, não né? só lá, aqui também, né, doutor? Aqui a gente está indo num caminho lá é nível hard, né? A dependência é maior. Centenas de pessoas morrem diariamente lá pelo abuso de opioides. Nossa. E o que antigamente se falava que a maconha era uma porta de entrada para outras drogas, hoje a gente fala que é uma porta de saída. Então, a gente acaba usando o derivado de cannabis justamente para diminuir a quantidade de opioide num paciente que tenha dor crônica. Para vocês terem ideia, o nosso sistema nervoso, ele tem pelo menos 10 vezes mais receptores para cannabis do que receptor para opioide. Nossa, então, que legal. Isso por si só já fala muito nessa questão. Uma eficácia maior, né? De a gente conseguir uma transição, uma redução progressiva de dose, fazer com que esses pacientes... Já tem estudos, inclusive, mundo afora, mostrando essa redução da necessidade de analgésico opioide quando se faz um tratamento bem orientado com o uso de cannabis. Uma doença que eu acompanho bastante é a fibromialgia, né? A gente costuma dizer dentro da psicanálise que a fibromialgia é a dor da alma manifesta na carne. O doutor, né, tem ali, sabiamente, atende dor da alma e a dor do corpo. Eu acho que ambas andam juntas ou uma puxa a outra, né? Mas onde uma vai, a outra vai a tiracolo. Então, indiferente de quem chega na frente, né? Se é a dor ou do corpo ou da alma. E a gente costuma dizer que, normalmente, todo paciente com fibromialgia, ele tem algum histórico emocional pesado e tudo mais. E um dos tratamentos que tem se demonstrado extremamente eficaz é com o canabidiol. Porque o paciente de fibromialgia, ele tem dor em tudo. Então, ele toma remédio para tudo. Toma muitos medicamentos, né? E é triste isso, porque cada medicamento que você toma tem a questão das contraindicações e tudo mais, enfim. O Roberto também atende muito paciente com fibromialgia, né?
Você, doutor, tem atendido bastante pessoas e tratado a fibromialgia? Qual é a tua experiência assim, Eu clínica tenho nisso? dezenas de pacientes com Gigante, né? fibromialgia, sim. Porque É uma aumentou queixa, demais o sim, número de é uma pessoas com queixa fibromialgia, né? bastante comum. Tem critérios bem estabelecidos para o diagnóstico. É uma A doença maioria que são mulheres, né, doutor? a maioria são mulheres. É uma doença que vai levar, além de sintoma doloroso, alteração do estado emocional. Então, leva a distúrbio de sono, leva a sintoma de ansiedade e depressão, vai levar uma série de queixas que realmente é bastante complexo. A dor, ela tem 3 aspectos que são extremamente importantes. Só um deles é a percepção dolorosa. Uhum. Os outros é o aspecto emocional e o aspecto cognitivo. Quando a pessoa sente uma dor, ela não sabe a origem daquilo, emocionalmente ela tem uma percepção dolorosa aumentada. Então, boa parte do tratamento da fibromialgia é o esclarecimento da paciente a respeito do problema que ela de fato tem. Uhum. Então, a pessoa quando está naquela angústia, naquela dúvida, sem ter um diagnóstico objetivo, sem ter descartado outras doenças que possam trazer alguma repercussão futura para ela, esse fantasma ali na cabeça dela vai gerando uma piora do Sei sintoma. que eu tô rindo aqui, Hamilton. Eu estava lembrando de um professor muito bacana e muito gozado da faculdade de ortopedia. E ele falava, Edna e Aline, quando uma pessoa, isso já muito tempo atrás, né, tem dor em mais do que 3 lugares do corpo ao mesmo tempo, isso aí não é dor, isso é coisa da mente, é emocional. Né? Nada mais é também brincando que da fibromialgia, né, que a pessoa pode, né, ter dor num lugar só, mas pode ser vários. E isso já se falava naquela época atrás, mas não se falava em fibromialgia. Hoje em dia a fibromialgia ela não é considerada uma dor de aspecto emocional. Tem uma classificação, a Associação Internacional de Estudo da Dor classifica ela como dor nociplástica. É um mecanismo um pouco diferente de uma dor nociceptiva, que é quando tem uma lesão de uma estrutura, ou de uma dor neuropática, quando é uma lesão de nervo. Então é uma outra classificação, é uma coisa bem recente, bem moderna. Tem no máximo aí 3, 4 anos, e onde classifica realmente como uma dor de padrão nociplástico. Olha É um só. padrão diferente e hoje em dia realmente não é considerado mais uma dor emocional, é um processo objetivo. Como diz muito os teus pacientes, né? Não é coisa da cabeça, né? Nos teus pacientes, amor, o que você percebe? Preconceito em relação aos tratamentos com cannabis? Olha, Ou é mais a questão econômica? Porque o idoso, a gente sabe, idoso nunca vai tomar só... Eu já tô nessa, então, porque eu não tomo só... Eu tomo um para o coração, Puranho e um monte de vitaminas, mas já não tomo mais nenhum comprimidinho só. Imagina os idosinhos mesmo. Tem muitos medicamentos, né? o que eu vejo, a cannabis, realmente, como eu estava falando, né? Realmente é um grande boom, uma grande novidade que vem nesses últimos anos, que ainda você está numa área um pouco, na área médica, um pouco ainda obscura. Por quê? Por falta de conhecimento, sabe, Aline? Eu acho que cada vez mais vai ter que ser falado mais, vai ter que ser discutido mais em congressos, em palestras, como nós estamos falando aqui, né? Mais superficialmente, mais para o nosso público. Eu vejo muitas vezes os filhos, né, de pacientes com Parkinson, com Alzheimer ou com alguma outra doença, eles vindo perguntar. Né? Que legal, porque foram pesquisar, né? E se informar. Justamente. Então já vi que os pais e vem perguntar qual a indicação, o que eu acho, o que eu não acho. Né? O que a gente está conversando aqui agora. É sobre custos, é claro, a maioria não sabe, né? Também vou dizer assim, o médico ele tem que só desmistificar, né? Porque o que é caro, o que é barato? É muito O paciente relativo, toma né? lá, É muito relativo. 10 comprimidos para aquela doença, não está dando jeito nenhum. E vai usar, às vezes, cannabis e, como você falou. Então, às vezes, só tendo um benefício para o paciente, isso traz também uma grande alegria para a família. Você acabou de falar do paciente com Parkinson. Eu não dei o desfecho daquele caso do paciente que vem em cadeira de rodas. O caso foi fantástico. O paciente comprou e disse que ele guardou lá o óleo, não sabia se tomava, se não tomava. E até o dia que ele estava tão restrito que ele acabou fazendo uso. A melhora ocorreu rápida, assim, em questão de 10 dias ele estava começando já a não precisar mais da cadeira de rodas, ele começou a fazer algumas coisas em casa, e foi muito bacana o retorno dele, porque esse paciente ele voltou caminhando, sem necessidade da cadeira de rodas, e estava extremamente feliz, estava sorridente. Outra pessoa. Exatamente, a fisionomia do Parkinson, ela é uma fisionomia característica, a gente chama de faces de máscara, porque ele não tem muita expressão facial. Então, ele estava sorridente, a expressão facial dele tinha mudado. E aí o bacana foi o desfecho. Na saída,
ele saiu, levantou-se da cadeira e saiu na frente da esposa. A esposa teve que falar para ele, espera. E na primeira vez ela trouxe ele Carregava na ele. cadeira de legal. rodas. Então, assim, foi muito bacana, foi um resultado bem expressivo, assim. E realmente ele saiu extremamente satisfeito com o resultado. Não é para todo mundo, mas Sim, mas quando eu funciona... imagino que o doutor tem alguns relatos nesse sentido, porque eu, enquanto advogada, eu não sou médica, mas eu faço indicações, né, para associação aqui, enfim. E eu já tive alguns pacientes com convulsões. Sim, epilepsia. E de chegar e dizer, doutora, eu me livrei dos meus remédios, tudo. Eu falei assim, mas não é pra você se livrar de remédio. Eu acho que o médico falou que é você pra complementar. Não, porque aquilo lá me fazia mal. Eu convulsionava 19 vezes por dia, agora eu tô convulsionando uma vez por semana. Isso... E aí teve Então, qual é o uma... o Totalmente, é custo outra não vale pessoa. a pena. E aí a gente pergunta, porque é um cliente que tá desmamando do INSS, jovem, não tem nem Sim. 30 anos de idade, e que aí entra aquela questão do preconceito dos médicos. Ele tentou ir no posto de saúde pegar uma prescrição de um médico do SUS para prescrever a cannabis. E ele não conseguiu, porque jamais o médico falou assim, você tá louco? Eu vou te receitar maconha pra... Não. Sim. E aí, né, ele disse doutora, que a não... importância de a gente esclarecer isso, porque a gente não está falando de uma pessoa leiga, a gente está falando de um médico, mas ele não detém a informação. Como o Roberto falou, os congressos médicos a gente quase não ouve falar, Não fala. né? Mas da OB, nós tivemos um congresso agora recentemente, em fevereiro, dentro da OAB estadual, junto com o pessoal da UFSC e vários congressistas, dentre Eu quero. neurocientistas, de vários tipos de médico, desde veterinários, dentistas, discutindo a questão, e desde a questão da indústria do cânhamo e tudo mais. E foi para federal. A OAB está discutindo isso dentro das próprias que- sedes e a medicina está... Na área médica é só questão de tempo. Não sei se o Hamilton Sem concorda. Né? Você conhece o Dr. Wilson Jacó. Sim. Lá do HC também, das clínicas lá de São Paulo. Cidade. Eles estão fazendo um grande trabalho na geriatria com canabidiol. Estão fazendo. Dá para sair esse trabalho, mas já está sendo feito. Então, eu quero crer como a neurocirurgia, como a neurologia, talvez a endócrino, né? Qualquer área deve ter estudos já sendo preparados para logo sair sobre canabidiol. Tem bastante estudo clínico no Brasil, né, atualmente sendo feito nessa área. Então, entrou muito em evidência, né, nos últimos anos, e certamente tem vários estudos Questão clínicos. de tempo, né? Sem dúvida. E a importância que a gente tem também como cidadão, né, como formadores de opiniões, né, que nós somos, de trazer esses esclarecimentos, né, porque quem está em casa vai assistir, não precisa fazer um curso, nada disso. Poxa, sabe que tem como ir atrás dos seus direitos, tem como encontrar um médico que vá prescrever, um médico que seja especialista, inclusive o doutor Hamilton, ele é referência, né, em neurologia e em prescrição de canabidiol. Então, procure um médico que vá te assistir corretamente. Procure uma advogada que tenha experiência. E aí eu quero te perguntar, Aline, em média, quanto tempo um processo para liberação? Uma média. Eu sei que cada caso é um caso, vai das complicações, enfim. Mas quanto tempo demora para você entrar com o processo e conseguir essa liberação para que a pessoa possa fazer uso do medicamento, comprar, enfim? Antes da decisão do STJ, os tribunais tinham até 48 horas para dar uma decisão liminar para liberar o plantio ou até mesmo que o plano de saúde custeasse ali, né, o tratamento. Claro, uma ação civil de obrigação de fazer, ela vai demorar um pouco mais. Mas agora, pelos entendimentos dos tribunais em suspender essas ações, cabe a cada advogado estar recorrendo para os tribunais superiores até chegar no STJ ou um STF da vida que vai dar essa liminar. Então, não dá para estimar um prazo. O que antes se tinha até 48 horas no habeas corpus para ter o acesso, hoje pode demorar meses e até mais de ano. Que absurdo isso, né? Ao invés de simplificar, o povo fica complicando, né? Eu não tinha noção nenhuma do tempo, mas assim, eu tenho vários pacientes, até alguns deles conseguiram habeas corpus, geralmente levaram meses, assim, para montar o processo, para fazer todo aquele trâmite burocrático. Para entrar, né? Exatamente.
com laudo, com, enfim, certinho, receita, com tudo certinho. Levaram meses, assim, para conseguir, bastante. né? Mas realmente eu não tinha noção de como é que funcionava esse aspecto Não, jurídico. na prática assim. jurídica, é um habeas corpus quando você entra para Entendo. evitar a questão de prisão e tudo mais, e você não responder um crime de tráfico de drogas. Quando entra com habeas corpus é até 48 horas para sair uma liminar. Depois vai para o julgamento de mérito, que pode demorar Sim. 1 ano ou 2, enfim, não tem uma data específica. Mas para entrar com ação, aí sim, são meses. Tem um trâmite, né? Porque Isso. tem o trâmite de elaboração do laudo, além da prescrição, da autorização da Anvisa, o curso. Então, não é uma coisa imediata que a pessoa vai chegar agora. A não ser que ela já esteja fazendo uso, já tenha a receita, já tenha um laudo, e aí já tenha o curso, já tenha tudo em mãos. Aí sim, aí é uma questão rápida, mas agora não tão rápida, porque a gente sabe que os tribunais Isso. estão suspendendo aí as Interessante, hein? ações. Infelizmente, né, a gente depende aí de algumas questões que não estão no nosso alcance. Mas aí fica a dica, acredito que todos vocês devam concordar. Procure um médico que seja especialista na área, né, que já prescreva. Não adianta ir no médico do postinho, que ele não vai querer te dar receita, né, vai ser mais complicado. E talvez procure orientação jurídica antes, né, Aline? De alguns advogados que tenham conhecimento e já estejam entrando com esse tipo de ação, porque como tem essa questão de preconceito na área médica, também tem na advocacia. Alguns profissionais não têm a qualificação para entrar com esses pedidos. Tem que ser alguém que seja especialista na área médica ou na área criminal, que tenha o conhecimento de como funciona esse tipo de ação e quais são os requisitos para você entrar e solicitar essa autorização. Interessante. É interessante esse questionamento, né? Esse diálogo é bacana. Você estava falando que muitos filhos, né, de pais com Ouvi. doença neurodegenerativa vêm procurar. Isso aconteceu comigo recentemente. O filho era advogado, ele era promotor público, ele falou: doutor, eu sempre Fui ia, contra, né? denunciava e acabava processando pessoas que faziam uso. Hoje eu venho procurar uma alternativa para o tratamento do meu pai. Então, Olha realmente, só. isso muda esse paradigma. É um negócio realmente que. Totalmente. Tanto que São Paulo, o governador deu aquele decreto de fazer. Agora vai entrar em Sobre pesquisa e análise para eles entrarem com a cannabis no SUS. Sistema público. Exatamente. Então já criaram um comitê de estudo entre médicos, advogados, todos os profissionais que estão ali envolvidos no assunto, para ver de que forma, quanto tempo vai levar para que essa medicação chegue até o SUS. Mas por quê? Porque ele foi uma pessoa que necessitou e ele não Exato. teve acesso. Olha só. Acho que para deixar bem claro uma coisa, né, para nossos ouvintes aqui, uma coisa é a droga vício, né? Sim. Outra coisa, vamos dizer, é a droga medicamento. São coisas diferentes, né? Que ainda Então, tem- e eu acredito que no começo a gente já esclareceu isso, né? A diferença que tem de você fumar um cigarro de maconha não vai trazer os benefícios medicinais e você utilizar o extrato, até porque o extrato, ele é um concentrado diferente e na condição específica para cada doença. Como o tratamento oncológico, doutor, também é utilizado? Então, um dos usos, inclusive tem drogas que são sintéticas, que foi usado, por exemplo, para combater náusea e vômito pós-quimioterapia, por exemplo. Nossa, Então, que é horrível, né? Sem O contar, pós. exato. Hoje em dia eu tenho alguns pacientes em tratamento oncológico que a gente acaba usando para controle de dor, para melhorar o apetite, porque esses pacientes ficam literalmente consumidos, né? A doença consome. As pessoas não têm apetite para nada, estão sempre nauseadas, então acaba que conjuntamente com medicamentos tradicionais a gente pode estar fazendo uso de derivado de cannabis para melhorar esses sintomas. Então tem sim indicação. Só para corrigir, não é a questão de a cannabis ser só medicinal com o extrato do óleo. A cannabis também é medicinal com base no uso das flores, que é o fumar. Sim. Então, tem o Pode- benefício para alguns pacientes Exato. que é prescrito o uso das flores, que a gente chama o tradicional cigarro de maconha. Aí a pessoa pode cultivar em casa a planta? Aí que entra a questão da prescrição médica, indicação, o tipo de exato. doença, porque às vezes o CBD ele não é adequado àquele tipo de doença e que Exato. pode o paciente sim fazer o uso das flores, que é o fumar ou
com vape que eles usam. Isso. Então, tem N De produtos acordo- à base de exatamente. cannabis, e não só a uso recreativo. Por exemplo, se eu sou uma paciente oncológico e o CBD não faz efeito no meu organismo, o Vai ter que que usar me uma quantidade impede maior de THC, de exatamente. THC, exatamente, que são as flores. Exato. Por isso que tem que ter essa avaliação médica adequada, saber qual a indicação, do que produto usar, né? E aí Especificamente que vale a dose premissa usar. que o doutor Amaury e a Aline comentaram no começo, né? É a questão da dosagem. Tudo vai da forma que vai ser utilizado e para isso existem especialistas, né? Doutores que vão saber prescrever corretamente e para cada caso, né, Aline? Para a gente finalizar, porque não parece, mas a gente já está aqui quase uma hora batendo papo. Eu falei que ia ser tranquilo, Quando viu? é bom, passa rápido, né? Passa rápido, Passa passa rápido. rápido. E o assunto é interessante, porque a gente não entende muito, né? Eu não entendo nada dessa área. Mas é importante a gente esclarecer e trazer, enfim, essas questões. Aline, que dica você dá para quem precisa, digamos que já foi prescrito pelo médico e a pessoa pensa, não, é muito caro, não vou dar conta e tal. Qual é o passo a passo que você indica para que a pessoa faça? Eu acho que o primeiro passo é procurar as associações que já estão aí. Em Santa Catarina nós temos algumas e tentando Blumenau tem regularizar. alguma, Aline? De fato, temos uma e a gente está caminhando para regularizar e começar a fazer o cultivo aqui em Blumenau. Você sabe o nome da associação? A Blumenabis. Ah, E por enquanto, o que eles fazem? Eles vendem os produtos importados. Aí entra naquela situação. Ele é um representante que ele vende os produtos que importados. Mas a partir do momento que entrar essa questão da documentação, da prescrição, que não é uma coisa fácil de se Sim, conseguir. não é qualquer para pessoa que uma vai associação conseguir. é um pouquinho mais difícil, porque você vai estar trabalhando com pessoas. Tem o critério que o doutor estava falando, do controle, administração e tudo mais. Não basta apenas você ter um curso, você tem que ter todo o conhecimento do que você está fazendo e produzindo para você fornecer para os associados. Então a gente está caminhando para regularizar, para que seja produzido aqui e baratear os produtos. Mas isso está começando. Hoje o que se tem é os produtos importados e é os valores que estão aí no mercado de importação. Tuas redes Primeiro, sociais, procure uma doutora. associação ou procure um advogado que tenha conhecimento nessa área de como entrar com esse tipo de ação, ou até mesmo os médicos que prescrevem a cannabis, né? Que é o primeiro passo, é você achar um médico para prescrever, para ter o laudo médico, e depois, segundo passo, não tenha condições de arcar com o tratamento de importação, aí você vai procurar um advogado para entrar com uma ação contra o plano de saúde, ou até mesmo você está produzindo a tua própria cannabis para o teu próprio tratamento. Mas é aquela questão, médico-paciente. O advogado não faz milagre se não tiver todo esse certinho, acompanhamento, toda essa documentação. Isso eu sempre explico para os meus clientes. Primeiro passo é ter um médico, ou ter uma associação, ter o contato, e você vai ver, analisar o custo-benefício, toda essa documentação você vai trazer, e depois a gente vai analisar qual é o tipo de ação que vai se adequar àquele caso do paciente. Doutora, tuas redes sociais para que o povo tire dúvidas, porque com certeza sempre vão surgir. Vocês também podem enviar para nós as perguntas aqui abaixo, coloquem, façam os comentários que a gente entra em contato com os doutores, pergunta, responde vocês. Mas vocês devem seguir a doutora Aline também nas redes sociais. Quais são, doutora? aline.votre.edv. Vai ter que soletrar o sobrenome. É Votri. Votri, V-O-T-R-I. É fácil. Doutor Hamilton, poxa, incrível aí sua participação. Achei Baita experiência. baita experiência. Quando eu vi, eu já pensei, nossa, preciso levar a doutora Hamilton lá, porque a gente sabe, né? O Brasil é campeão mundial de ansiedade, vice-campeão em depressão, né? E nós temos aí males terríveis acometendo a nossa população. E eu costumo dizer, se a gente não se conscientizar de que a gente precisa tratar não só do corpo, mas das emoções e né, as doenças como um todo, e buscar mais informações, enfim, tratar as nossas dores, a gente vai ser campeão daqui a pouquinho em tudo, né? E olha o nosso tamanho perto de Japão, enfim, tantos outros países aí gigante, e a gente está fazendo parte disso. E uma das questões dos medicamentos, que não é capa de mágico que resolve tudo, mas que tem trazido um ganho gigante para muitas coisas, né? E com certeza, tratando as dores, a gente trata também aquilo que o doutor falou, o emocional, acaba trazendo um equilíbrio maior, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Muitas doenças não têm cura, mas tem controle, tem como a gente ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, como que as pessoas podem te encontrar? Na rede social, como está? Meu Instagram, Dr. Hamilton Silva, JR, tudo junto, sem espaço, sem ponto. Hamilton Silva.
JR. E, bom, eu tenho um consultório em Balneário Camboriú. Lá no meu Instagram, o pessoal também pode encontrar uma forma de me acessar por lá, e, enfim, agendar um atendimento, uma avaliação. Eu sempre gosto de fazer primeiro um esclarecimento. Quando o paciente me procura, eu primeiro faço um alinhamento de expectativa, porque tem muito paciente que procura já com a ideia fixa de que aquilo ali vai resolver o problema dele. E não é bem assim que funciona. A gente precisa ter uma avaliação, ter clareza do que a gente vai estar fazendo. Aí depois, de acordo com a situação, a condição, a doença, aí a gente vai elaborar uma estratégia de tratamento que pode ser com o uso de derivado de cannabis. Legal. Ainda tem de Rio do Sul, doutor, ou não tanto? Rio do Sul eu vou uma vez ao mês apenas. Hoje eu moro em Balneário Camboriú já desde antes da pandemia, então meu consultório, onde eu estou com uma frequência boa, é em Balneário Camboriú. Mas o doutor ok. atende por vídeo. Eu faço teleatendimento, Que legal. Isso é importante também, a porque pandemia nós temos trouxe muitos atendimentos, maioria aqui do nosso público é do estado todo, né? Sim. Então a gente tem bastante pessoas aqui de fora da nossa região que com certeza vão ficar super interessados, o pessoal lá do oeste, do Paraná, vai pensar, poxa, mas como que eu vou lá? Então o doutor faz teleatendimento também, isso é bem importante. Com a pandemia, hoje eu tenho pacientes no mundo inteiro. Então, assim, que legal. eu tenho vários Mudou, pacientes, exatamente, que querem manejar o tratamento de uma forma mais assertiva. E eu tenho pacientes no mundo inteiro, graças a essa mudança que houve em função da pandemia. Que legal, que bacana. O doutor Roberto, vocês já sabem como encontrá-lo. É só me perguntarem que eu passo o contato dele, mas o telefone é 3322-1444, isso, né? Isso aí, Edna, mas foi muito bacana, viu? O fato de conversar com vocês, abrir os horizontes. A gente que está sempre É aprendendo, uma né? realidade. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenho certeza que vocês adoraram esse episódio. Por favor, passem para alguém que vocês achem que precisa melhorar aí um pouquinho o seu preconceito em relação a alguns tratamentos, porque nada nesse mundo é estático, tudo está em movimento e as nossas ideias, o nosso crescer e aprender também precisa estar. Doutora Aline, muito obrigada pelo teu tempo, né, por estar aqui colaborando com a gente, doutora Milton também, doutor Roberto também. Beijo, gente, não esqueçam de se inscrever, compartilhar, enfim, enviar para o pessoal. Obrigada, tchau, tchau.